Olá, graça e paz. Você já vivenciou uma situação em sua vida em que tudo parecia estar contra você, em que as coisas começaram a mudar de maneira tão abrupta que você não conseguia entender como as coisas estavam acontecendo nessa velocidade? Você começou a se questionar e a questionar a Deus o porquê de tudo aquilo estar acontecendo? Vamos falar sobre isso hoje em nosso devocional. O nosso texto é Gênesis, capítulo 45, versículo de número 5, que nos diz o seguinte: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, se faz necessário nós fazermos uma breve retrospectiva da vida de José. José é o 11º dos 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas, ele é o penúltimo. José desfrutava de alguns privilégios na casa, porque a Bíblia nos diz que Jacó o amava de maneira diferente em relação aos seus outros filhos. Uma certa vez, os filhos de Jacó foram cuidar dos rebanhos nos campos. Jacó, preocupado com o que pudesse acontecer com eles, pois eles não tinham uma boa fama e não eram muito bem quistos pelas vilas próximas, Jacó então envia José para que fosse olhar os seus irmãos para saber se estava tudo bem com eles e tudo bem com o rebanho. O problema é que um pouco antes disso, José havia tido um sonho. E nesse sonho ele via os feixes dele e dos seus irmãos, e ele diz que o feixe que pertencia a ele se levanta no meio dos demais, e os outros 11 feixes o rodeavam e se curvavam perante ele. Quando ele relata esse sonho aos seus irmãos, isso os deixa extremamente irritados. E dessa feita, quando José vai então ver os seus irmãos lá no campo, eles o veem de longe e começam a tramar a sua morte. Aquilo que era apenas ódio foi transformado agora em assassinato. Pelo menos no coração deles, eles tramaram o assassinato de José. Por intervenção divina, Judá não permite que eles matassem o jovem. Mas enquanto Judá se retira por alguma razão que a Bíblia não nos diz, eles que já haviam colocado José em uma cisterna aproveitam que estão passando comerciantes ismaelitas e vendem José como escravo. Para justificar o seu sumiço para o seu pai, eles tiram aquela túnica colorida que Jacó havia feito para ele, embebem ela em sangue e alegam que José havia sido atacado por um animal selvagem. O fato é que José, que desfrutava de privilégios, era o queridinho do papai, era aquele que tinha um tratamento diferenciado. Agora ele perde todos os seus privilégios de maneira abrupta. Um jovem, segundo a Bíblia nos informa, 17 anos, agora está vivenciando uma experiência totalmente contrária àquilo que ele até então vivia. Perdeu os privilégios e agora é escravo. Quando chega no Egito, os ismaelitas que o haviam comprado dos seus irmãos o revendem para Potifar, oficial do faraó, como escravo. As coisas começam a ir de mal a pior para José, do nada, sem nenhuma explicação prévia. Apenas começam a acontecer. Então José agora no Egito está trabalhando na casa de Potifar e a esposa de Potifar começa a pôr os olhos em José e tenta seduzi-lo. Como ele não aceita o assédio daquela mulher, ela então o acusa de tentativa de estupro. As coisas que já estavam ruins para José ficam pior ainda. Ele agora era escravo, não tinha direito nenhum, não tinha privilégio nenhum. Agora ele é escravo e preso. Está preso de maneira injusta. As coisas estão acontecendo de maneira terrivelmente à vida de José, sem nenhuma explicação. Deus não deu nenhuma explicação para ele. As coisas simplesmente aconteceram. Mas a Bíblia nos diz que Deus era com José, ao ponto de ele ganhar a confiança do chefe da prisão, e ele era que supervisionava tudo ali. O copeiro e o padeiro-chefe de Faraó, que também estavam presos naquela mesma masmorra, naquela mesma prisão, têm um sonho. José, por iluminação divina, consegue decifrar os sonhos. Os sonhos se realizam exatamente como José havia previsto que aconteceria, e eles são retirados da prisão. O sonho do padeiro se realiza e ele é morto,
enquanto que o copeiro ele é restituído ao seu trabalho. Mas o copeiro se esquece de José. Apenas alguns anos depois, quando Faraó tem um sonho, 2 sonhos na verdade, e ninguém consegue decifrar, então José é lembrado e é trazido à presença de Faraó. José primeiro decifrou o sonho na prisão, agora José está no palácio. E José, mais uma vez por iluminação divina, consegue decifrar os sonhos de Faraó, e mais do que isso, dá orientações práticas de como Faraó deveria ouvir para resistir àqueles tempos que ele disse seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome em toda a terra. Faraó então o nomeia como governador do Egito, chefe de toda a nação. A maior potência de então tem um hebreu que foi vendido como escravo como seu senhor. Faraó então dá todos os poderes a José. É então que os filhos de Jacó, os irmãos de José, aqueles que o haviam vendido, vêm até o Egito para comprar alimento, porque já são 2 anos de fome e eles não têm mais com que se manter. Eles vêm ao Egito e se desenvolve toda uma trama até que José chega no ponto em que nós lemos o texto, quando José diz a eles que não foram eles que haviam enviado José para o Egito. Ele reconhece que Deus estava por trás de todo o plano. Ou melhor, que Deus estava à frente de tudo o que aconteceu. Foi Deus que fez tudo, José diz. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida sem nenhuma explicação prévia, e nós não conseguimos entender, muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes nós questionamos a Deus, nós murmuramos, e nós não compreendemos o que está acontecendo. José também não compreendeu, mas ele permaneceu fiel, até o ponto em que a sua visão foi plenamente restaurada, e ele pôde perceber que os irmãos dele foram apenas um instrumento. Tudo que ele passou foi apenas um instrumento de Deus para que a sua nação fosse preservada. Então talvez o que esteja acontecendo em nossa vida hoje, que nós também não compreendemos, seja apenas um instrumento que Deus está usando para um propósito maior. A própria Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está vivenciando uma situação difícil que você também não compreende, que as coisas começam a dar errado do nada e você não consegue entender e parece que tudo está contra você e você não consegue compreender o que está acontecendo e você parece estar sendo esmagado pelas circunstâncias, apenas creia. Apenas não tire os olhos de Cristo. Continue olhando para o alvo, continue caminhando com todas as suas forças, continue caminhando e olhando para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. E Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem. Que creiamos e que venhamos a compreender estas verdades para que a nossa vida possa fazer sentido, para que a nossa caminhada possa ser contínua e permanente. Que Deus em Cristo nos abençoe.